Oi, pessoal, aqui é a professora Emerite. Nessa videoaula, nós vamos discutir o tratamento farmacológico da malária. Como objetivos, nós temos conhecer os principais fármacos usados na terapia antimalária, identificar a eficácia desses fármacos frente aos diferentes estágios de desenvolvimento do parasita, e para cada um dos fármacos, descrever mecanismo de ação, características de farmacocinética, efeitos adversos, interações e contraindicações quando elas existirem. Os fármacos que nós vamos discutir aqui são cloroquina, a primaquina, o arteméter, o lumefantrino e o artesunato e mefloquina. A partir de então, que a gente já tiver as características desses fármacos, nós vamos ainda conhecer os esquemas terapêuticos usados para tratamento de malária no Brasil. As nossas referências são principalmente o livro do Golam e do Guzman com relação à parte de farmacologia. Além disso, o livro do Neves pode ser usado para a parte básica e o Guia de Tratamento da Malária no Brasil de 2021 pode ser usado, deve ser usado como referência para os esquemas terapêuticos. A malária humana ela é causada principalmente por uma das 4 espécies aqui de Plasmodium, Falciparum, Vivax, Malari e Ovale, sendo o Plasmodium ovale restrito ao continente africano. É importante que a gente saiba que existem mais de 150 espécies de Plasmodium, mas essas 4 são as mais relevantes aí com relação à infecção em humanos. Existem algumas infecções, que são de animais aí, como as infecções por Plasmodium knowlesi, Plasmodium simium, infecções que usualmente acontecem em outros animais, mas o homem pode se tornar infectado, ocasionalmente. E aí, nesse caso, essas infecções, elas são zoonóticas, desses animais, o inseto vetor e o homem. E não foram reportadas ainda infecções, de homem, o inseto vetor, para outro homem, Então, apenas como zoonoses, no caso do Plasmodium knowlesi ou Plasmodium simium. No caso do Plasmodium simium, por exemplo, essas infecções em humanos já foram relatadas no Brasil. E, felizmente, no caso dessas 2 espécies aí, eles são susceptíveis à farmacologia, aos fármacos, antimaláricos, que a gente vai discutir a seguir. Com relação ao vetor, os mosquitos aí do gênero Anopheles, as fêmeas, vão então, durante o seu repasse sanguíneo, elas vão ser responsáveis aí, então, por dar início, fazerem parte, então, do ciclo biológico do Plasmodium. E aí nós temos o hospedeiro humano, como a gente já colocou. Aqui só dando ênfase que no Brasil uma das principais espécies aí do inseto vetor seria a espécie aí, de Anopheles darlingi. Compreender o ciclo biológico da malária é importante para que a gente entenda, compreenda os esquemas terapêuticos que nós vamos discutir à frente. Então, eu vou retomar com vocês aqui, de forma resumida, esse ciclo biológico. Então, ele vai se iniciar quando as fêmeas do gênero Anopheles injetam, durante o seu repasse sanguíneo, os esporozoítos. Esses esporozoítos vão migrar por todo o organismo, mas o ciclo ele só vai acontecer quando eles conseguem infectar as células hepáticas. Então, nas células hepáticas, os esporozoítos eles vão iniciar um ciclo assexuado, denominado de ciclo exoeritrocítico, e essa etapa é uma etapa assintomática. Então, vão ser formados nas células hepáticas milhares de merozoítos. Esses merozoítos eles vão romper os hepatócitos e vão ser liberados para a circulação. Na circulação, esses merozoítos eles então vão infectar as hemácias, E ali eles vão iniciar uma etapa também, um ciclo agora eritrocítico, em que esses merozoítos vão dar origem a trofozoítos, esquizontes. E a partir desses esquizontes, então, vão ser liberados diversos, novamente, merozoítos que vão infectar novas células. E essa parte aqui, esse ciclo eritrocítico é que é grande responsável pelas manifestações clínicas da malária. Em um dado momento, parte desses merozoítos vai dar origem, então, a gametócitos. E esses gametócitos vão ficar aí na circulação. Agora, um novo mosquito aí, um novo vetor, vai, durante o repasse sanguíneo, ingerir, esses gametócitos. Eles, então, vão dar origem a macro e microgameta, vão dar origem a um zigoto, que, então,
vai dar origem a um oocineto, a um oocisto, e dentro desse oocisto vão se formar milhares de esporozoítos. Esses esporozoítos ali no intestino, esses oocistos, né, na verdade, eles vão ser, agora os esporozoítos que estão no seu interior vão ser liberados e eles vão migrar para a glândula salivar do inseto vetor. E aí, durante um próximo repasse sanguíneo, o ciclo vai se iniciar. Com relação ao ciclo, ainda é importante lembrar que no caso de Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, parte daquelas populações ali de merozoítos vai se diferenciar em um grupo chamado de hipnozoítos. E esses vão dar origem, né, àquelas infecções latentes e vão ser responsáveis, então, pelas recaídas tardias da doença. Com relação aos fármacos antimaláricos, é importante que a gente tenha em mente que nenhum dos fármacos que nós temos atualmente é eficaz contra esporozoítos. Então, não é verdade que a gente pode prevenir a infecção, porque a prevenção ela ocorreria se a gente conseguisse impedir que esses esporozoítos infectassem, né, os hepatócitos e iniciassem o ciclo. Um outro ponto é que nenhum fármaco antimalárico é eficaz contra todos os estágios, incluindo o estágio hepático e estágio eritrocítico. Então, a completa eliminação do Plasmodium vai necessitar de uma combinação de fármacos, né, atuando em diferentes estágios do parasita. Com relação a onde esses fármacos vão atuar principalmente, a cloroquina, a quinina, mefloquina, lumefantrina, os derivados de artemisinina, eles vão atuar principalmente no metabolismo do M. Já a primaquina, a tovacona, a tafenoquina, elas vão atuar na cadeia de transporte de elétrons do plasmódio, algumas proteínas associadas a essa cadeia de transporte de elétrons. Existem fármacos que podem também ser utilizados em algumas condições, como inibidores de tradução proteica, como a clindamicina, e no metabolismo de folatos, né? A sulfadoxina e a pirimetamina, que atuam na via dos folatos, elas têm eficácia aí contra alguns estágios de Plasmodium também. O tratamento da malária, os fármacos que são utilizados, eles vão ter diferentes objetivos e vão levar a diferentes resultados. Então, alguns fármacos, eles vão ser eficazes apenas contra os estágios eritrocíticos. E aí a gente diz que é um tratamento, né, que seria capaz, então, de interromper os sintomas, né, por evitar, então, o rompimento das hemácias, né, que eu já coloquei anteriormente, que é responsável pelas manifestações clínicas. Alguns fármacos têm capacidade de atuar como gametocidas, e nesse caso, eles vão bloquear a transmissão da doença, evitando então que o inseto vetor se torne infectado e prolongue, né, perpetue esse ciclo biológico. E existem aqueles fármacos que vão atuar sobre as formas hepáticas, aquelas formas que a gente citou anteriormente, os hipnozoítos. E aí, esses são fármacos que a gente diz que são responsáveis pela cura radical no caso das infecções por Vivax e Ovale. Esse quadro do Golan, ele relaciona os fármacos antimaláricos e os diferentes estágios de desenvolvimento do plasmódio. E ele é muito interessante porque ele sintetiza parte do que a gente vai discutir mais à frente, do que nós já falamos também até aqui. Então, a gente percebe que nenhum dos fármacos antimaláricos eles têm atividade sobre os esporozoítos. Além disso, a gente percebe que a maioria dos fármacos eles têm atividade aí sobre os estágios sanguíneos, né? Sobre a fase assexuada, ali com formação, né, dos merozoítos, e alguns que têm atividade também contra os gametócitos, né? Aquela importância aí da atuação sobre gametócitos para inibir, então, a transmissão, né? Então, os derivados da artemisinina, né, têm atividade pronunciada contra gametócitos. E a gente tem aqui um fármaco muito importante, a primaquina, que a gente percebe que nessa tabela ela é a única, né, que tem atividade sobre estágio hepático, incluindo, né, o estágio hepático primário, né, ali, formação de merozoítos, assim como nos hipnozoítos de P. vivax e Ovale, assim como ela tem atividade gametocida. A gente tem um outro fármaco que está sendo implementado no Brasil de forma gradual, que é a tafenoquina,
que tem esse mesmo perfil aqui de eficácia contra os diferentes estágios do parasita. E aqui, só para ressaltar, a tovacona e proguanila, elas não estão disponíveis atualmente no Brasil.